Hugo Moura faz gol no último lance e com isso o Vasco empata com o Flamengo no Clássico dos Milhões e finalmente o Corinthians do Fernando Diniz é derrotado. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo do que teve de mais importante no futebol brasileiro neste domingo, dia 3 de maio. Beleza? A gente vai começar aqui pela Série A, começar por São Paulo e Bahia e vai passando por todos os jogos que tiveram na Série A neste domingo, aí depois pela Série B, Série C e Série D, assim passando por todos os principais jogos que tiveram no território do futebol brasileiro. Já queria destacar que eu vou trazer individualmente todos estes jogos que tiveram na Série A e ainda vou analisar jogos interessantes de Série B e Série C para trazer também de forma individual aqui no canal. Vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos com uma análise mais direta do jogo, que aqui esse resumo ele é longo, deve ter o que, uns 20 minutos por aí, não sei, ainda vou fazer, né? Mas estes vídeos com análise mais direta eu ainda vou postar, caso você queira ver individualmente da partida. Beleza? Então já não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para aí você receber estes vídeos quando eu lançar eles. Tá ok? Destacar também que em relação a futebol internacional, seja Premier League, La Liga, futebol sul-americano, eu trago no R42 Futebol, que é o meu outro canal sobre futebol. Então fica essa outra sugestão que eu vou trazer o resumo do dia lá também. Beleza? Começando então por São Paulo e Bahia, um empate em 2-2, onde o São Paulo esteve à frente em dois momentos. Saiu vencendo, o Luciano Hubo faz um golaço e empata. O São Paulo chega a fazer o 2-1 com o Ferreirinha, mas tomou o gol de empate no apagar das luzes aos 52 minutos da segunda etapa, numa falha do Rafael. Ali o Bahia empata essa partida e fecha neste empate em 2-2, empate frustrante para o São Paulo. O jogo que não foi no Morumbi, por sinal, jogaram no estádio do Bragantino. A gente vai para, na minha visão, o principal jogo do dia, um empate em 2-2 entre Flamengo e Vasco, o clássico carioca, onde tudo levava a crer que o Flamengo ia ganhar pela forma como a partida foi conduzida. Logo no início do jogo abriu o placar com o Pedro, na segunda etapa o Paulo Henrique faz um pênalti besta e o Flamengo faz o 2-0. E aí já na reta final, o Robert Renan foi fazer o primeiro gol do Vasco com 39 da segunda etapa na base da bola aérea. E no último lance do jogo, assim como o do Eric, aos 52 da segunda etapa também. E aí o Carlos Cuesta tem um belo cruzamento e o Hugo Moura é revelado pelo Flamengo. Infiltra, faz um gol de cabeça e ali o Vasco acha esse gol de empate, este 2-2, um empate com gosto de vitória para o Vasco. Sinceramente, pela forma como o jogo foi conduzido, é isso. E o Vasco nem jogou mal, cara, só que o Flamengo tem muita qualidade, então sempre que chegava, transformava suas chances em perigo e transformou assim em dois gols para abrir 2-0. Só que o Vasco na reta final não desistiu, pressionou bastante e assim conseguiu esse empate em 2-2. Quem agradece é o Palmeiras, né, que tinha tropeçado contra o Santos, teve esse clássico paulista, né? E aí agora o Flamengo tropeça contra o Vasco no clássico carioca. A Chapecoense perdeu em casa para o Bragantino. Sinceramente, a Chapecoense tudo indica que vai ser rebaixada, porque fora de casa sempre perde e dentro de casa também está sendo uma vergonha nesse retrospecto recente. Começou de forma até que interessante o Brasileirão, quando vence do Santos, aí empata com o Curitiba em um jogaço, acho que foi 3-3 se eu não estiver enganado, empata com o Grêmio, empata com o Corinthians, estava dando trabalho. Só que aí, depois que toma 4-0 do Atlético Mineiro e demite o seu técnico, dali em diante parece que desandou por completo a situação da Chape, né? Então, depois toma 4 do Botafogo, em casa empatou com o Vitória, tendo um jogador a mais quase que o jogo inteiro e tomando um gol no fim da partida, e agora ainda perde para o Bragantino em casa. Então a Chapecoense fora de casa não pontua e dentro de casa também está muito mal. Então assim, ó, a Chapecoense é a lanterna da competição, tendo apenas 8 pontos. Se a gente olha para o desempenho dentro de casa, a Chapecoense fez 7 pontos. E como visitante, apenas um ponto. É o pior visitante da competição e é o segundo pior mandante da competição também. Então não tem nenhum quesito, seja dentro de casa, seja fora de casa, que a Chapecoense está bem. O início do campeonato foi até interessante, mas dali em diante desandou. Que nem eu falei, a Chape dentro de casa fez 7 pontos. E nos primeiros jogos em casa fez 3 pontos contra o Santos, mais um pontinho contra o Curitiba, um pontinho contra o Grêmio e um pontinho contra o Corinthians. Aqui eu já tô falando, cara, de 6 pontos só nesses primeiros jogos. De lá em diante empatou com Vitória e depois perdeu tudo. Perdeu para Atlético, perdeu para o Botafogo e agora perde para o Bragantino também.
A parte positiva é que nesse jogo o Bolasie fez gol, né? O primeiro gol dele com a camisa da Chape. Mas depois tomou um gol de cabeça de fora da área do Gabriel, numa falha do goleiro, falha do Anderson. O Anderson que tá muito bem na Chape nesses últimos jogos, fechou o gol na Copa do Brasil contra o Botafogo, contra o Fluminense, no Maracanã também tinha ido muito bem, mas nesse jogo ele acabou indo mal, ele falhou nesse gol de empate, e aí depois o Lucas Barbosa fez o segundo do Bragantino. A fase da Chapecoense é bem complicada. E olha que trouxe um bom técnico, como é o Fábio Matias, que treinou a Portuguesa no Campeonato Paulista, já treinou o Juventude também. Ele é bom, só que ainda não engrenou esse trabalho na Chape. O Inter venceu o Fluminense, o Bernabé fazendo gol de novo. O Bernabé tá jogando numa linha mais avançada, o Matheus Bahia tá fazendo a lateral esquerda. E o Bernabé fazendo essa meio que ponta esquerda e tá muito bem, fez mais um gol. E aí na segunda etapa o Alejandro, que tinha dado assistência pro Bernabé, faz o segundo gol do Inter e assim o Inter vence o Fluminense. Fluminense que ainda tá no topo da tabela, tá lá na terceira colocação o Fluminense. Mas o anímico do time não tá bom, não. Muitos questionamentos em relação ao trabalho do Zubeldia, na Libertadores tá mal. Assim, dependendo da próxima sequência de jogos do Fluminense, eu não duvido essa crise aumentar. Até porque no meio de semana vai enfrentar o Independiente Rivadavia lá na Argentina. Sendo bem realista aqui, a tendência é que o Fluminense perca pontos, tá? Porque o Rivadavia é o líder do grupo, tem 3 jogos, 3 vitórias, é o líder do Campeonato Argentino também, então o Fluminense tende a ter uma vida complicada também no meio de semana. A fase do Fluminense não é boa. E o segundo gol foi uma falha muito grande do Guilherme Arana, por sinal. E aí, fechando a Série A, o Mirassol venceu o Corinthians por 2-1. Finalmente, o time do Corinthians é derrotado. Neste jogo aqui foi o primeiro gol sofrido pelo Diniz, no comando do Corinthians, e aí acabou sofrendo o segundo também. Mostrando que nem tudo são flores. E aí a questão é, o início da Série A do Corinthians foi tão ruim, que mesmo essa sendo a primeira derrota do Diniz, cara, primeiro jogo que o Diniz sofre gol, que o Corinthians sofre gol no comando do Diniz, com essa derrota o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Sendo que estava invicto até agora, desde a chegada do Diniz. Já eram o que? 7 jogos mais ou menos. Que o Corinthians não tinha sofrido nenhum gol e não tinha perdido no comando do Diniz. Só que nesse meio do caminho teve Libertadores, teve Copa do Brasil e ele foi muito bem nessas competições. E aí agora chega esse primeiro revés e é um revés cruel. Na primeira derrota ele já entra na zona de rebaixamento. E eu tinha comentado no resumo de ontem, né, cara? Dependendo do jogo do Corinthians, o Santos poderia subir uma posição mesmo sem jogar. E foi o que aconteceu. O Inter, que poderia fechar na zona de rebaixamento, venceu o Fluminense. E o Santos que tinha empatado com o Palmeiras, né, ainda estava dentro da zona. Só que como o Corinthians perdeu, o saldo de gol do Corinthians naturalmente diminuiu. E aí o Santos saiu da zona de rebaixamento. Então o Santos está na 16ª colocação com 15 pontos. O Corinthians está na 17ª com 15 pontos. Saldo de gol de ambos é -3, né? Só que o Santos tem mais gols marcados. O Santos marcou 19, o Corinthians marcou 10. É que a defesa do Corinthians é muito forte, né, cara? Em 15 jogos sofreu apenas 13 gols. É uma defesa muito boa do Corinthians. Uma das melhores defesas da competição. Enfim, mas acabou sendo derrotado. Eu fico feliz pelo Mirassol. Eu tinha comentado aqui no canal, o Mirassol, Chapecoense e Remo tinham que ganhar na rodada para seguirem vivos. Continuarem sonhando em sair da zona de rebaixamento e não criarem uma discrepância muito grande em relação a esses times que já estão na beira da zona. Porque o Santos, que é o primeiro time fora, tem 15. O Mirassol, mesmo com a vitória, ainda tem 12. O Remo tem 11 e a Chapecoense tem só 8. A Chapecoense tem que dobrar a quantidade de pontos dela para sair da zona de rebaixamento. É mais ou menos isso. Então não vai ser de uma hora para outra. De fato, vem cada vez mais se afundando a Chapecoense. E o Remo e o Mirassol estão mostrando o poder de reação. Essa aqui é a diferença, né? A Chapecoense tinha que vencer ou vencer o Bragantino. E perdeu. Enfim. O resultado que dá um grande alívio para o Mirassol e para o Corinthians mostra que a realidade é assim. Você não vai ganhar todos os jogos. Então, nada de criar crise no Corinthians, muito longe disso. Foi um jogo em que o Mirassol foi melhor. Teve uma polêmica ou outra de arbitragem também. Mas o Corinthians sai derrotado, faz parte. O futebol é assim, não tem como ganhar todos os jogos. Aí agora a gente vai para a Série B. Série B que tiveram bastantes jogos também.
São Bernardo meteu 3-0 na Ponte Preta. Cara, o São Bernardo tá interessante, tá? O São Bernardo é o segundo colocado com 13 pontos. Nesse momento, o São Bernardo subiria para a Série A. Dentro do jogo, utilizando bastante de bola aérea, né? Fez 2 gols através de bola aérea e o terceiro de pênalti com o Fabrício Daniel. No momento, o São Bernardo está subindo para a Série A, mas tem muita coisa para acontecer. Esse time que já tirou ponto do Ceará lá no Ceará, já ganhou do Goiás, agora ganha da Ponte Preta. Então, o São Bernardo fazendo uma bela campanha. O Operário reencontrando o Londrina de novo. Os dois fizeram a final do Campeonato Paranaense e o Operário foi campeão. Se enfrentaram na Copa do Brasil e o Operário eliminou o Londrina. E agora, pela Série B, o Operário meteu 3-0 no Londrina. Sempre que se enfrentaram nesta temporada, o Operário sapecou o Londrina. O Londrina perdeu o Paranaense para o Operário. O Londrina foi eliminado na Copa do Brasil pelo Operário. E agora na Série B também é atropelado pelo Operário. Jogo em que o Bosquilha fez 2 gols, sendo um deles ainda gol olímpico, o Bosquilha destruiu. E é aquele Bosquilha mesmo, que jogou no Mônaco, no São Paulo, no Inter. Já tá um certo tempo no Operário e joga muito bem, ele joga muito no geral, né? E o Operário vencendo tá na 4ª colocação. O Londrina, que tinha muita expectativa para a temporada, pelos reforços que teve, tá na 19ª colocação. Enfim. O Sport venceu o Ceará por 2-0, nesse confronto nordestino. Atlético Goianiense e Juventude ficaram no 0-0. Avaí e Novo Horizontino, um dos melhores jogos do Brasil ontem, 3-3, emocionante. Jogo onde o Avaí abre o placar, tem um jogador expulso. Aí o Novo Horizontino tem um expulso ainda na primeira etapa também. Vai para a segunda etapa. O Robson empata para o Novo Horizontino. O Rômulo vira para o Novo Horizontino. O Rafael Bilu empata de novo para o Avaí nos minutos finais. E aí, já quase que no último lance, tem um pênalti pro Novo Horizontino, pênalti em cima do Juninho, ex-Vasco. O Leonaldi converte, isso daqui eu já tô falando de 56 da segunda etapa. E aí, na saída de jogo, tem um lançamento longo, uma casquinha. E o Paulo Vitor empata pro Avaí para fechar nesse 3-3. Jogo completamente maluco. O empate saiu com 61 do segundo tempo, cara. Loucura, né? E assim, o Avaí consegue esse empate heróico contra o Novo Horizontino, partidaça. O Avaí que está na 12ª colocação, o Novo Horizontino na 11ª, os dois no meio da tabela, né? E o América Mineiro, cada vez mais se afundando, perdeu em casa de virada por 2-1 para o CRB. Com esse resultado, o CRB está na 18ª colocação, foi a primeira vitória do CRB na competição, finalmente, né? E o América Mineiro não tem nenhuma vitória na competição, em 7 jogos tem apenas 2 pontos. É o Lanterna. Que campanha desastrosa do América, cara. A real também é que o América não tem apoio da torcida, né? O estádio completamente vazio, parece até pandemia os jogos do América Mineiro na Independência. É um time que seria essa terceira força de Minas, hoje não pode nem mais dizer isso. O Atlético hoje é mais forte que o América. Então, é complicada a situação do América Mineiro e tudo leva a crer que vai ficar nessa luta contra o rebaixamento ao longo da temporada inteira. Aí a gente vai para a Série C agora. Série C que tiveram alguns jogos também, ó. Então, Amazonas e Caxias ficaram no 1-1, Volta Redonda e Brusque ficaram no 1-1, Ferroviária venceu o Anápolis por 1-0, Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba por 4-2, um jogaço de virada. O Botafogo abriu 2-0, o Henrique Dourado fez gol, por exemplo. Esse time do Botafogo que tem o Henrique Dourado. Não foi o Henrique Dourado que fez gol, não. Aqui não consta, pelo menos. Mas na hora do jogo parecia. Mas enfim, tem o Henrique Dourado, tem o Nenê, tem o Felipe Azevedo, que jogou no próprio América, que eu citei agora há pouco, na Ponte Preta. O técnico era o Lisca, mas ele foi demitido. Enfim, é um time que tem jogadores conhecidos. E aí o Paysandu vira o jogo, vira para 4-2, vira ainda na primeira etapa, né? E aí na reta final do jogo o Tylon, que foi revelado pelo Grêmio, inclusive, faz o 4º gol para fechar nessa vitória do Paysandu. Paysandu que é o vice-líder da Série C, segundo colocado, e o Botafogo tá lá no meio da tabela em 11º. Para fechar, o Maringá venceu o Itabaiana por 4-2. O Maringá na 4ª colocação, o Itabaiana é o lanterna, tudo indica que o Itabaiana vai ser rebaixado. De fato, vencendo um saco de pancadas nessa Série C. Vamos ver aqui, Série D, se teve jogo, cara. Teve. Deixa eu pegar aqui os jogos da Série D para passar aqui. Série D teve bastante jogo, aliás, né?
Aqui, ó, os jogos de ontem na Série D. Azures e São José ficaram no 1x1. O Águia de Marabá venceu o Oratório por 2x1. América de Natal e Maguari ficaram no 0x0. Souza da Paraíba 1x0 para cima do Laguna. Brasiliense 1x1 com o Aparecidense. O gol do Brasiliense foi do Jean Pierre, ex-Grêmio, né? Ele tá no Brasiliense. O Jean Pierre é um dos meus jogadores favoritos. O auge dele no Grêmio foi um espetáculo, cara. Era lindo de ver o Jean Pierre jogando. Infelizmente não vingou tudo o que se esperava, né? Todo o potencial que ele tinha. Hoje eu sou daqui de Brasília, né? Então eu poderia, por exemplo, ter ido assistir esse jogo, né? Mas sei lá, eu nunca assisti nenhum jogo do Brasiliense, não, mesmo sendo daqui de Brasília. E teve uma época, alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, que teve Grêmio e Brasiliense na Copa do Brasil. Só que eu não fui assistir. Ainda bem, né? Porque o jogo foi 0x0 ainda. Enfim. Primavera em Ilmas ficou 2x0. Araguaína 6x0 no Humaitá. Galvez 3x3 com Guaporé. Parnaíba 3x1 para cima do Iape. Sampaio Correia 0x0 com Maringá. CSE 3x2 para cima da Jacuipense, time que está enfrentando o Palmeiras na Copa do Brasil. Atlético de Alagoinhas 2x1 para cima do Asa. Craque 1x0 para cima do Betim. Nova Iguaçu 0x0 com o Belo Clube. O Cianorte venceu o São Luís lá no Rio Grande do Sul por 1x0. Nacional do Amazonas 0x0 com o São Raimundo de Roraima. Monte Roraima 2x2 com o Manaus. Operário perdeu por 1x0 para o Ceilândia. Operário é do Mato Grosso do Sul, eu acho que é Operário de Varginha, se não me engano. Ferroviário 2x1 para cima do Piauí. E para fechar, teve um empate em 0x0 entre Tombense e Rio Branco. O Ceilândia que eu citei é daqui de Brasília também. Enfim, no geral assim a gente fecha essa série D também. E a gente fecha assim este resumo passando por série A, série B, série C, série D. Grandes jogos. Flamengo e Vasco, o maior destaque para mim, clássico carioca. Esse jogo do Paysandu contra o Botafogo foi um jogaço na Série C também. Na Série B, esse Avaí e Novo Horizontino, uma partida absurda também. Né? Jogos interessantes e assim a gente fecha esse resumo destes principais jogos do futebol brasileiro neste domingo. Tá bom? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre receber os vídeos novos. Como eu disse, eu vou trazer todos esses jogos da Série A de forma individualizada. Trazer aqui 1 minuto e meio, 2 minutos para resumir e ser mais direto em relação ao que foi o jogo. Da Série B eu acho que eu vou trazer Novo Horizontino e Avaí. Talvez eu traga o do América também. Eu vou analisar, talvez do São Bernardo, eu vou analisar quais que eu vou trazer. E eu acho que eu vou trazer de Paysandu e Botafogo também, da Paraíba na Série C. Eu vou analisar quais jogos eu vou trazer, mas ainda eu vou postar aqui no canal. Então já peço que você se inscreva e ative o sininho para você receber estes vídeos. E aí vale destacar os outros canais que você consegue encontrar no painel principal do canal. Só apertar aqui na logo do canal aqui embaixo. E aí se você for lá embaixo você vai ver todos os outros canais. Então tem o R42 Futebol, que eu comento sobre futebol internacional. Faço um resumo que nem esse daqui, só que em cenário de futebol internacional e análise dos jogos também. Assim como eu vou postar depois aqui, eu posto do futebol internacional lá também. Eu torço pro Grêmio, então tem o canal BRG Grêmio, que eu faço análise dos jogos do Grêmio. Postei ontem, por exemplo, de Grêmio Atlético Paranaense, que ficou no 0x0, né? Tem o BRG Reacts, que é o meu canal de reacts. Tem, para quem gosta de basquete, o 21 NBA Club. Para quem gosta de fazer uma aposta ou outra, tem o BRG Tips também, que eu posto uma aposta por dia. Então fica essas sugestões dos meus outros canais. Caso você queira acessar eles, está no painel inicial deste canal mesmo, do 21 Futebol Clube. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!